E finalmente confirmado, hein? Carrascal chega esse fim de semana ao Rio de Janeiro para fazer os exames e se apresentar ao Flamengo. Tem também mais 2 reforços para esse fim de semana, vou explicar já já. Tem a Lazio falando sobre a negociação do Castellanos e a notícia não é muito boa. Tem a Roma subindo os valores por Wesley e a gente vai trazer aí as condições do negócio, se vai ser vendido, se não vai. Tem atualização sobre Ezequiel Barco e a preparação do Flamengo para o Fla-Flu desse domingo. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele. Pô, voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que treinou ontem, treina hoje novamente e treina no sábado, finalizando a preparação pro Fla-Flu. Temos também o Carrascal, vamos dar todos os detalhes. Tem outras atualizações também sobre Castellanos, sobre Barco, sobre Wesley e também algumas novidades aí do elenco do Flamengo. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, vamos falar aqui do Fla-Flu de domingo primeiro, Flamengo que enfrenta o Fluminense às 7h30 da noite desse domingo, e setores norte, leste superior, leste inferior e oeste inferior, todos esgotados, promessa aí de casa cheia do Fla-Flu, restam apenas setores Maracanã mais e a Sul tá destinada para a torcida do Fluminense, Flamengo que tem o mando desse jogo, então boa parte aí, grande parte da torcida, no mínimo aí uns 80%, 90% vai ser de rubro-negros, com casa cheia, pressionando, lembrando que durante o jogo, gente, para quem for, é para apoiar, a gente tem muitas coisas aí que a gente tem a reclamar na diretoria atual, na gestão atual, mas durante o jogo não tem o que pensar, é apoio, até porque Cruzeiro venceu ontem o Fluminense sempre que precisa ajudar o Flamengo de alguma forma com vitória, não consegue. E aí, Cruzeiro assumiu a liderança agora com 30 pontos e o Flamengo ficando nos 27. Tem uma coisa aqui que está sendo muito falada e com razão, que é essa questão do Bruno Henrique estar suspenso para esse jogo de domingo, sendo que ele tomou 2 cartões amarelos absurdos. O primeiro deles contra o São Paulo, quando ele tentou dar uma bicicleta, a perna dele passou perto da cabeça do adversário, nem encostou, e ele já tomou amarelo por causa disso. Segundo amarelo nessa última partida contra o Santos, em que ele vai dividir com o goleiro Brazão, o goleiro é que acaba acertando uma solada na perna dele, o que deveria ser inclusive pênalti, mas o juiz não vai revisar e dá um amarelo para o Bruno Henrique, que faz com que ele fique suspenso nessa partida. É bizarro o que aconteceu nessa situação aí do Bruno Henrique. Como eu disse, Cruzeiro bateu o Fluminense por 2-0, assumiu a liderança do Brasileirão com 30 pontos, e o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro e está na segunda colocação com 27 pontos. O Flamengo tem que abrir o olho, senão o Cruzeiro que está forte, torcer aí essa questão do Caio Jorge, que o Al Nassr tá de olho, o Zenit também, até mais o Zenit, né? O Al Nassr não, o Al Nassr tá de olho no Pedro, desculpe. O Zenit tá querendo levar o Caio Jorge,
já que parece que o Pedro não tem muita chance de ir para lá, então eles estão já acionando esse plano B e vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Por mim, Caio Jorge pode sair sem problemas do Cruzeiro e isso ajudaria muito o Flamengo. Flamengo informa: 4 atletas do elenco profissional do Flamengo vão participar do amistoso hoje, essa sexta-feira, contra o Bayer Leverkusen, que vai ser realizado na Gávea. Na verdade, é um amistoso com o Flamengo sub-20, só que vão ter alguns reforços aí do elenco principal, e são eles: goleiros Matheus Cunha, zagueiro Cleiton, lateral esquerdo Vinha e o meio atacante Matheus Gonçalves. E aí a presença dos jogadores reforça a importância desse encontro, que será uma celebração da parceria entre as duas grandes marcas do futebol mundial, além de ser uma oportunidade única para os jovens do Sub-20 do Flamengo se desenvolverem num ambiente de confronto internacional. Muito legal. Esse amistoso aí que vai acontecer hoje à tarde vai ter a presença aí de alguns jogadores do elenco profissional do Flamengo. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Vitor Hugo, que sem novas propostas o Zé Boto está cogitando aí reintegrar o jogador ao elenco. É claro, vai depender do aval do Felipe Luiz. Vai ter uma reunião entre eles e eles vão resolver o futuro aí, se o Vitor Hugo deve ou não ser reintegrado. Lembrando que ele estava para ser negociado lá com o Famalicão, seria cedido de graça, 50% dele, para uma possível revenda. E aí a torcida chiou, disse que o negócio era um absurdo, e de fato era. Aí a diretoria recuou, deu um passo atrás e agora o Vitor Hugo provavelmente será reintegrado ao elenco do Flamengo. Vamos ver. Torço para que ele seja reintegrado. Acho que falta um cara ali como segundo volante. E ele não tem muito aquela posição definida, né? Difícil até a gente dizer a posição do Vitor Hugo. Mas quando ele tá bem, eu acho que ele jogando de segundo volante ele pela esquerda ou pela direita, ele tem um ótimo controle de bola, tem até um certo poder de marcação e tem habilidade. Então, é um cara que pode agregar sim ao elenco do Flamengo. Acho que ele deve ficar, mas tem que ficar e ter oportunidades. Não adianta ficar e não entrar nunca, aí vale mais a pena esperar algum outro negócio aparecer aí para negociar o jogador. Vamos acompanhar, vamos ver no que vai dar essa situação aí do Vitor Hugo. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Flamengo foi reconhecido oficialmente nessa quinta-feira como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro após a aprovação na Assembleia Legislativa. Esse título é reconhecimento por tudo que o clube tem providenciado à população. É um orgulho para o Rio de Janeiro sediar um clube como o Flamengo, relatou o governador. O projeto de lei 2468/23 foi elaborado pela deputada Verônica Lima e aprovado pela LERJ no dia 24 de junho. Então, Flamengo aí, patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Muito legal a notícia aí. Os anti-inspiram, né? Diretor do Bayer Leverkusen revela que tentou levar Felipe Luiz do Flamengo. Bayer da Alemanha, que tá fazendo sua pré-temporada aqui no Brasil, vai ter esse jogo com o Flamengo. Ele falou que tem uma boa conexão com o Felipe Luiz, mas tentou contratá-lo em 2019, quando ainda atuava no Atlético de Madrid. Desde então, eles sempre mantiveram contato e comentou também que é muito interessante ver essa transição dele de jogador para treinador com tanto sucesso, disse Simon, sei lá, o diretor aí do Bayer Leverkusen, sobre o Felipe Luiz. E agora, a notícia que só se falou disso na noite dessa quinta-feira, que é o fim da novela Carrascal. Finalmente, Carrascal com tudo acertado com o Flamengo. Já adianto que ele chega nesse fim de semana ao Rio de Janeiro para fazer os exames, para, se tudo der certo nos exames, se apresentar, e deve dar tudo certo. Ele vem jogando por lá na Rússia. Nos últimos jogos ele ficou sem entrar, mas por opção lá do próprio time russo, não por nada físico. Então, Carrascal chegando aí nesse fim de semana para fazer os exames médicos e ser apresentado finalmente pelo Mengão. Vamos lá. Muita gente perguntando se, na verdade, esse negócio acabou aumentando, se foi para 15 milhões de euros de fato, mas não, tá? O Flamengo conseguiu manter o valor de 12 milhões de euros. Porém, o que estava travando e foi resolvido? O Flamengo tinha essa questão dos 12 milhões de euros e queria parcelar em 3 vezes. Primeiro o Flamengo deu uma recuada e tentou mudar o valor para 10.
O Dínamo negou e bateu o pé dizendo que queria 12 à vista. E, na verdade, o negócio já tinha sido acordado antes em 12 em 2 vezes. O Flamengo então falou, então beleza, então eu dou 12 em 3. Aí o Dínamo falou, beleza, eu aceito, mas eu quero garantia bancária. Aí, para ter garantia bancária, o Flamengo teria um gasto de 20% a mais. E aí ficou essa enrolação dos últimos dias aí. Teve a questão do Boto, que atrasou um pouco mais ainda, aquela turbulência na diretoria do Flamengo, internamente. Voltaram a conversar e, no fim das contas, o Flamengo recuou, aceitou voltar para a parcela em 2 vezes e o negócio tá sacramentado. O Carrascal vai ser confirmado como jogador do Flamengo e deve chegar já nesse fim de semana para fazer os exames e ser apresentado como primeiro reforço da janela, o primeiro reforço depois do Juninho, né? Do José Boto, de fato, com o José Boto negociando. Vamos ver o que vai dar. Muita gente achando que ele foi caro demais, que talvez não valesse a pena pagar tanto nele assim, mas tudo vai se responder quando o Carrascal começar a jogar. Só aí que a gente vai saber se foi muito caro ou se não foi. Depende do retorno dele no campo, né? E aí tem uma galera fazendo uma comparação aí, que aí eu vou deixar pra vocês. Não vou nem dar a minha opinião agora aqui. Na verdade eu vou. Eu acho que faz até algum sentido pensar nisso, mas... E aí já envolve até o Felipe Luiz, que é a comparação com o Alcaraz. Alcaraz tem 21 anos, passagem por Juventus e Premier League. Não se encaixava no modelo do Felipe Luiz, mas se encaixou perfeitamente na melhor liga do mundo, a Premier League. Para quem não sabe, ele tá de titular lá no Everton, na Inglaterra. E aí a gente vai praticamente, aqui tá dizendo literalmente, mas não é menos um pouco que a gente tá pagando pelo Carrascal. Mas praticamente trocar o dinheiro do Alcaraz para contratar o Carrascal, de 27 anos, que a principal liga da carreira foi o Campeonato Argentino, e que ele não brilhou tanto assim por lá. Acabou indo para a Rússia depois. Jogou bem, não dá para dizer que jogou mal, mas não foi uma grande estrela do campeonato. Na verdade, uma das grandes estrelas que tinha no Campeonato Argentino era justamente o De La Cruz, que veio por 16 milhões aqui pro Flamengo, também não foi barato. Enfim, comenta aí se você acha que o Flamengo deveria ter dado mais chances, mais oportunidades pro Carrascal, pro Alcaraz, e o Carrascal talvez esteja vindo um pouco caro. A minha opinião é, talvez não valha a pena ficar tentando aí chorar o leite derramado, voltar para tentar fazer aquelas conjecturas, aquelas possibilidades. Tem aqui Alcaraz chegando, tem que receber ele bem, tem que torcer pro cara, fazer com que ele fique cada vez mais motivado e possa entregar o melhor futebol possível, porque pode sim render no Flamengo, me parece um bom jogador, e a gente vai ficar no aguardo aí pra saber, né, a expectativa aí da estreia do Alcaraz, do Carrascal, pra quando deve ser, e aí qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Flamengo que pra esse fim de semana deve ter mais 2 reforços. Primeiro, tá praticamente confirmado, já tem alguns jornalistas aí soltando essa grande possibilidade do Pedro voltar a ser relacionado. Então, Pedro deve estar entre os relacionados para o Fla-Flu. E o outro reforço que o Flamengo ganha, assim, absurdo, é a saída do Arias do Fluminense. O Arias que está negociado com o Wolverhampton da Inglaterra, fez sua despedida ontem na derrota para o Cruzeiro, então não enfrenta o Flamengo também. Então, são 2 reforços aí. Claro que o lado do Pedro depende do Felipe Luiz botar ele para jogar, que aí eu já não sei se vai acontecer. A gente tem que aguardar chegar mais próximo aí do domingo para saber as prévias, se a gente tem algum indício aí do Felipe Luiz colocando o Pedro para jogar ou não. Vamos ver. Sobre castelhanos, Ângelo Fabiano, diretor de futebol da Lazio, revelou que o Flamengo ainda não apresentou proposta por Tati Castellanos e afirmou que não há interesse em negociar o atacante argentino. Nenhuma proposta foi feita pelo Flamengo e o jogador não está à venda, disse o dirigente ao portal GE. Aí eu digo só uma coisa para vocês. Depois, o seu José Boto reclama que o pessoal divulga os prints.
ele solta a informação de Castellanos. Inclusive, eu tenho a informação de que ele passou para esses jornalistas a questão da proposta também que o Flamengo fez. E todos os detalhes, com esse nível de detalhe. Aí por isso que a galera solta as informações nas redes aí. E aí depois vem o diretor do time, do cara, do jogador, e desmente dessa forma. Quem sai de mentiroso é quem está divulgando a notícia. Aí acaba dando vontade para quem recebe diretamente as mensagens do José Boto de divulgar, para que não seja ele a pessoa que vai ser chamada de mentirosa. E tá acontecendo, tá? A gente tem alguns relatos aí que de fato esses últimos nomes aí, Depou, Castellanos, que pelo visto Castellanos, segundo a Lazio, tá negando. Pode até ser que o Flamengo faça uma nova proposta. O staff do Castellanos diz que ainda está esperançosa, que o Flamengo deve fazer uma tentativa, mas a questão é que as informações não se cruzam. E aí, depois acontece alguma situação nesse sentido aí de print, e aí eles vêm reclamar. Enfim, vamos mudar de assunto de novo aqui. Gianluca Di Marzio, um jornalista lá da Itália, confirma que a Roma fez proposta de 25 milhões de euros pelo Wesley e os dirigentes da Roma negam, mas a informação que os italianos podem de fato chegar até esse valor. Se chegarem, é bem provável que o Flamengo venda. Existe até uma proposta do Zenit também, que foi de 25 fixos, com metas podendo chegar até 28, então a tendência é que o Flamengo peça algo nesse sentido aí e o Wesley possa ser negociado. A gente não sabe até que ponto o Flamengo está fazendo questão mais de negociar o Wesley nessa janela, porém o jogador tem feito aí, porque ele tinha essa expectativa de ir para a Europa já nessa temporada, então a gente fica na dúvida aí se o Flamengo recebendo de fato essa proposta de 25 milhões de euros da Roma, se o Wesley não vai dar uma forçadinha. E aí também já vai estar muito próximo do que o Flamengo pediu. O Flamengo esticando a corda, colocando umas metas ali para chegar até os 30, de repente, de negócio de fato aí o Wesley indo para Roma. Mas por enquanto a gente está nesse status aqui. Qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Ezequiel Barco. A última notícia que a gente tem é que o Flamengo fez essa proposta de 15 milhões de euros. Ainda não tem uma resposta oficial do clube russo, mas a tendência é que eles mantenham a pedida em 20, tá? Existe até uma atualização que eu não tinha trazido ontem, é que nessa proposta de 15 milhões de euros fixos, o Flamengo chegou a colocar valores adicionais por metas, que poderiam chegar até mais 2 milhões de euros, ou seja, proposta chegando aí a 17 milhões de euros pelo Ezequiel Barco, e mesmo assim o Spartak tem essa tendência de negar, mas ainda não mandou aquela resposta oficial. A gente está no aguardo para saber se tem alguma chance ainda de Ezequiel Barco chegar junto com o Carrascal. Como a gente trouxe, o Flamengo não descarta a chegada dos dois, mantém a proposta de pé para o Spartak Moscou, mesmo com o fechamento do negócio com o Carrascal. Vamos continuar acompanhando aqui e qualquer novidade eu trago aqui para vocês sobre esse negócio também, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.